por favor, só para ver se o meu relógio está certo, viu, Mara? 8h04, professor, para mim. Então tá certinho. O nosso britânico ainda não entrou, não, mas o Você Matheus tá estranho, né? tem alguma coisa aí, tem alguma coisa. Daqui a pouco ele aparece e fala, eu estava aqui escondido ouvindo tudo. Você vê minha tela? Vê, né? Vejo sim, professor. Então aqui eu vou esperar eles entrarem, aí eu apresento essa tela aqui, e aí vocês começam, tá bom? Vamos só Ok. esperar. Entrou alguém aí. Quem será? Ah, não, tem mais um. Ah, não, sou eu. Eu estou vendo eu tô Dragão, vendo sou eu. acho que não vai aparecer ninguém, né? Olha só. Será, Orlando? Eu estou vendo aqui a sua foto, aqui tem uma bicicleta, você pedala, é? Professor, quando eu estava lá na minha cidade, eu estava pedalando. Porque assim, eu era inimiga de bicicleta, porque minha coluna doía muito. Aí eu comecei a pedalar umas bicicletas alugadas, que era do meu tamanho, tudo regulado. Aí eu gostei. Legal, bacana. É isso mesmo, é adaptar, levantar o guidão, achar uma bicicleta mais apropriada que acaba sendo muito bom para pedalar. Eu É, geralmente pedalo toda terça, quinta, sábado e domingo. à noite, professor? Não, às vezes eu vou num horário que não tem aula, eu vou lá para o Parque da Cidade, dou 2 voltas, faz assim uns 30 quilômetros, volta. E aí, fim de semana que não tem aula, aí o eixão está fechado, aí eu faço, às vezes, ida e volta, o eixão, ida e volta, dá uns 60 quilômetros. Ele todo tem 15 para sul, e ida e volta para sul dá 15, ida e volta para norte dá mais 15. Então dá 30 quilômetros. Aí faz 2 vezes 60. Às vezes eu faço assim. É bacana, professor. Eu pretendo retomar, porque quando eu vim para cá é um pouco mais complicado para mim. Mas eu gostei bastante. É uma atividade boa e é bom para pensar. Nossa, se bota ali um. Exatamente, exatamente. Dá para você meditar bastante em tudo que você tem que fazer, organizar as ideias e, ao mesmo tempo, exercitar. Verdade. É uma boa E atividade. é Eu uma gostei. boa atividade, muito boa. Parabéns, professor, porque você tem fôlego, viu, de fazer esse tantão. Não, mas teve Outra. uma semana que foi engraçado, que eu foi terça, quinta, sábado e domingo, aí eu comecei a pedalar, falei, hoje eu vou fazer mais do que o normal. Aí depois eu fui ver o marcador, tinha dado 215 quilômetros na semana. Uh, Esse foi nossa, a maior quantidade que eu já fiz em uma semana, foi 215. E num sim. dia, o máximo que eu já fiz em um dia foi 75 quilômetros. Professor, parabéns, professor. Olha. Mas eu tenho que praticar mais. Agora, esse final de semestre, eu dei uma relaxada por causa do aperto aqui. Aí, ó, falando em quem aparece, são os que vão dar seminário, são os mais pontuais hoje, né? Olha aí. Professor, eu estava tão preocupada com o seminário que Mas, que eu esqueci de entrar na aula, esqueci de tirar o pijama, esqueci de tudo, porque eu estava mas, preocupada com o mas que seminário. isso, gente? Mas preocupado com o quê? É um seminário, não é a vida e a morte, não. É só um seminário. Não é a mesma coisa? Às vezes fica enrolado, né? Entre a vida e a morte, né? Mas, Amanda, essa foi boa, viu? Uhum. Mas aí, Amanda, a gente estava conversando com a Vilmara, ela faria, acho que a gente combinou que ela seria a primeira e você a segunda, correto? Ah, nem lembrava, mas por mim tanto faz. Tá bom, então tá ótimo. Então a gente faz assim, tá legal? Aí eu acho que o Tá, sim. Rafa também entrou, e o Rafa deve estar mais aliviado hoje, que ele apresentou o TCC dele ontem, e foi muito bem, Nossa. ficou com SS aí no TCC. Estou divulgando aqui, Rafa. Bom dia. Uau, parabéns, Rafael. Parabéns. Buongiorno, obrigado, gente, obrigado. Eu sou o garoto propaganda aí do Rafael, faço propaganda das, das apresentações, dos trabalhos dele. Estou vendendo o O peixe aí pessoal do fez Rafael. gravação, Rafael? Coisa boa, professor. Alguém gravou sua apresentação? Gravamos, tem a gravação. Posso compartilhar aqui depois. E deu certo a Legal. gravação, Rafa? Deu certo? Sim, sim, o download
do vídeo MP4 está funcionando direitinho. Bacana, que eu fiquei até com assim, um certo receio de não ter dado certo, mas que bom que deu certo então. Guarda ela aí, tá, Rafa? Tá guardando. Isso aí. Muito bacana, foi legal, foi bem interessante, surgiram discussões boas ali, foi bem debatido, foi muito bom, deu para até acrescentar e aprender mais coisas, né, Rafa? Eu sim, com certeza. A banca fez pontuações muito interessantes mesmo. É bacana. Quando tem uma banca assim construtiva, é muito bom, porque aí a coisa flui melhor e se aprende mais. Isso é muito bom quando isso acontece. Eu acho que a banca foi bem apropriada, viu, Rafa? Sim, com certeza. E eu tava com saudade do William, então foi muito legal que ele tava na banca. E engraçado que ele não tinha associado a pessoa ao nome. Depois que ele viu você, ele associou. Até porque ele já deve ter dado aula para mais de 1.000 alunos, né? E realmente. Mas é assim mesmo, é mais fácil vocês lembrarem da gente do que a gente lembrar de vocês. Brincadeira. Eu falo. Mentira, mas é verdade, né? Não, mas eu digo assim, quando é cursos no básico, né, que você lá tem uma turma de 60 alunos, aí não dá para você gravar todo, né, a imagem de todos. Aí, nesse caso, é mais fácil eles lembrar de você do que vocês dele. Agora, quando é aqui na pós-graduação, quando é no curso de física da graduação, mas já na parte que tem menos alunos, que é a parte do profissional, né, quando você já está fazendo as disciplinas finais, aí a turma é reduzida e você acaba tendo um contato maior e acaba gravando mais, né, a imagem e os nomes das pessoas. Aí fica mais interessante, fica mais próximo, né? É verdade, professor. Vamos fazer o seguinte, para não ter problema de atraso, porque como eu dou aula ainda hoje, às 10 horas, então, o que vocês acham da gente começar? Eu acho que já está legal, né? Já tem o Lúcio. Ô, Lúcio, bom dia, Lúcio. Vamos ver se o Lúcio está na linha. Bom dia, professor. Aí, ó. Vamos começar, então? O seminário já deu quórum, né? Acho que hoje é o seguinte, o Matheus e o Caio têm prova de quântica hoje, por isso que eles não apareceram. Ah, sim, professor. Então já estamos todos aqui. O Caio e o Matheus estão fazendo teoria quântica lá na pós, e a prova foi transferida de segunda para hoje. Ele me avisou, inclusive, o Caio, eu esqueci de avisar vocês. Ó. Os dois estão fazendo prova. Por isso que o Matheus, como sempre ele é o primeiro a aparecer, ele não apareceu ainda. Está justificado agora, né? Verdade. Então vamos lá. Vamos começar lá, viu, Mara? Mãos à obra, então. Fique à vontade, pode compartilhar a tela com você, tá legal? Tá bem. Ok. Vocês estão vendo a minha tela? Estamos sim. Estou vendo aqui sim. Prontinho. Bom dia a todos novamente. Eu sou a Vilmara e hoje eu vou apresentar um seminário sobre um artigo que o professor me enviou de um aluno dele. E fala sobre a análise, uma forma alternativa, né, de modelar sistemas diatômicos baseados na função exponencial, numa função exponencial deformada. Esse é um assunto novo para mim, então me desculpa se eu falar uma coisa errada, você vai me corrigir. Tranquilo, estamos aqui para aprender, Vilmara. Então, tudo que vier está de bom tamanho. Ok. Bom, essa vai ser a ordem que eu vou seguir, né? Eu vou falar um pouco sobre o resumo do artigo, a introdução, o método que ele utilizou, o resultado e o que foi concluído nesse artigo. Esse é o artigo, né? Para quem quiser dar uma olhada, tem aqui o DOI aqui em cima. É um artigo do José Rinaldo, do Reibe Christian, o William Ferreira e do professor Gargano. É um artigo de 2014. Bom, basicamente, no resumo do artigo, que ele fala para a gente o que eles vão fazer, né? Eles vão usar uma função exponencial deformada
e a teoria molecular orbital para uma molécula de íon simples, e eles vão propor duas novas funções analíticas para eles representarem a energia potencial do ground state, né, do estado fundamental desses sistemas diatômicos. E eles usaram essas energias em 11 sistemas, né? Em 11 sistemas, que foram esses 11 sistemas que eles colocaram aqui, incluindo o íon H2. E aí eles testaram essa expansão nesses 11 sistemas para ver se estava funcionando bem e tudo mais. Enfim, estou adiantando já o que está acontecendo. Ansiosa, né? Tranquilo, tranquilo. Bom, então, o que acontece? Muitos problemas com a espectroscopia molecular, eles têm previsão de vários sistemas diatômicos, né? E eu coloquei aqui alguns desses que ele coloca no artigo, que é a simulação dinâmica molecular, as colisões de átomos. Então, esses modelos são bem estudados na espectroscopia molecular. E esses modelos todos são provados vamos dizer assim, são provados na literatura por essas técnicas, né, de Morse, Bornemeyer, enfim. Todas essas técnicas ele coloca no artigo para mostrar que existem várias maneiras de descrever curvas de energia potencial. E justamente nesse artigo ele propõe, como eu falei, novas expansões para também descrever essas energias de curva potencial, de modo que seja, como posso dizer, bem utilizado, que seja bem ajustado e que não tenha tanta falha, para essa maneira. Bom, ele partiu dessa equação 1, que é justamente uma equação que nos dá energia, né? Que nos dá uma energia, e essa equação é justamente utilizada, que a gente já ouviu falar bastante, na aproximação de Bohr-Oppenheim, né? Para o íon H+2 da eletrônica, da equação de Schrödinger, né? Então, aqui nessa equação, nós temos o nosso JR, que é justamente a integral colombiana, que é dada por essa equação. Tem o nosso casinho, que é a exchange, que eles chamam de exchange integral, né, a integral de troca. O nosso SR, que é dado por essa equação, que é justamente a integral, a envelope integral, né, isso para 2 orbitais 1s. Então, o que ele fez? Ele pegou essa primeira equação e ele fez com que ela pudesse variar, não variar, né? Ficar em função de outros parâmetros, ajustar parâmetros para que ela ficasse em função de outros parâmetros. Então, os parâmetros que ele conseguiu ajustar foram justamente esses parâmetros R, né, que é o raio de Bohr, o alfa, beta e gama. Esses parâmetros aqui ajustáveis, ele transformou a primeira equação na segunda equação com esses parâmetros ajustáveis. Onde nós temos aqui esse Ezinho, que é justamente a parte da energia, da anisotropia, né? Aí, novamente, o nosso J, mas só que ele já vai depender do raio do R, né? Do parâmetro R e do parâmetro gama. O K, dependendo também de outros parâmetros. E assim também a equação dele vai se adaptar tanto para o J, para o K e para o S. Ok. E aí, o que acontece? A intenção é justamente usar uma expansão, né? Expandir essa equação para que chegue-se ao método utilizado no artigo. Então, ele usa essa expansão da equação 3. No artigo ele demonstra exatamente como essa expansão é dada, mas eu não coloquei aqui. E aí, ele aplicando essa expansão 3 na equação 2, ele chega nessa expansão aqui, nessa equação 4, onde tem a expansão justamente considerando os ajustes, né? Alfa, beta, gama e o R. Ok.
Essa expansão, ele chama justamente de EHR1. Seria, no caso, a primeira função expandida que ele vai utilizar como método. A segunda também, aqui eu já coloquei a foto porque eu estava digitando, meu braço doeu, e aí eu já botei a foto do artigo. Essa seria a segunda expansão, que ele chama de EHR2. Então, ele tem essas duas expansões, a 4, né, que é EHR1, e a EHR2. Que é essas duas formas, essas duas expansões, vão justamente, ele vai utilizar para fazer o modelo diatômico da PEC, né? Ok. E aí, o que acontece? Como eu falei, esses parâmetros alfa, beta, gama, e D e R, ele vai justamente poder ajustar, né, para essas técnicas. Por exemplo, ele botou uma tabela lá, onde nós temos aqui esse íon H2. Nós temos valores de alfa, beta, gama e D, esse daqui é a média, né, para as duas técnicas que ele utilizou, para as duas expansões que ele utilizou, que é essa primeira, EHR1, nós temos o valor de alfa, o valor de alfa para o EHR2 e o valor que ele usa como referência, que é de um artigo, né, que é essa técnica RUI. Ele usa como referência esse valor. Então, todos os valores que ele está obtendo, ele vai comparar com esse RUI. Então, aí aqui nós temos alguns materiais, né, desses 11, aqui não coube todos os 11, para dar uma boa visualização, mas aí ele fez os ajustes para alfa, beta e gama, utilizando essas expansões, né? Ok. Bom, depois que ele fez isso, ele vai obter as curvas, né? As curvas para essa expansão. A primeira expansão para a segunda expansão e também vai comparar com essa RUI. Por exemplo, aqui ele pegou uma molécula, um íon H2, né? E aí ele fez essa curva para a expansão EHR1. E aí depois ele fez para EHR2 e depois ele comparou com essa da referência que é a RUI. Então, qual é a intenção disso? Ele vai traçar justamente, ele vai obter curvas de energia para essas três técnicas e utilizando o íon e depois utiliza, por exemplo, o LIH, depois o NHA, justamente para ver qual técnica, qual expansão vai se adaptar melhor para a curva, né? E qual que vai descrever melhor, qual vai ter o melhor ajuste. Então, essa foi a ideia que ele fez, que ele teve no artigo. Por exemplo, aqui nós temos para o H mais 2, aqui nós já temos para o H2, aí a curva, tanto para o EHR1, tanto para a expansão 2 e para a técnica que ele está comparando, que é essa RUI. E aqui nós temos para o LIH, né? Então, eu acho que tem mais uma outra. Tem. Então, essas 4 ele usou como referência, né? Também ele usou o íon H2, o H2, o LIH e o LNA, justamente para ele conseguir verificar realmente se aperfeiçoou, se a curva era aperfeiçoada, se ela casava bem, né? Com o ab initio. Ok. Então, aí depois que ele fez, fez a expansão, né, A1, a EHR1 e a EHR2, ele fez uma comparação, né, com as energias usadas nos cálculos de média e tal, para espectroscopia de vibração. E justamente para as 11 moléculas que foram discutidas, que foram propostas no começo do artigo. Ele pegou as 12 moléculas porque ele justamente tem essas comparações. Ele tem a energia potencial derivada, tem a distância, né, da internuclear. Então, ele tem os dados, tem todos esses dados
dessas 11 e ele pôde comparar essas 11 com a técnica que ele estava descrevendo, né? Então, daí ele foi calcular também com o método DVR. Não sei se dá para ver bem aqui. Vocês conseguem ver bem essa tabela? Dá para aumentar um pouquinho, por favor, Vilmara? Só um pouquinho? Se não der, não tem problema. Eu estou apertando Ctrl mais, deixa eu ver se eu consigo assim. Porque agora que eu vi que ficou um pouquinho pequeno. Agora ficou bom, ficou ótimo agora. Agora eu consigo ver bem. Não sei os outros, não sei, acho que sim, né? Acho que dá para todo mundo ver, não dá? Dá sim. Tá. Beleza. Então, essa comparação que ele fez foi justamente com experimentos. Ele fez o cálculo e comparou com a literatura, com ajustes experimentais. Tanto para aquele bota, né? Aqui a curva de energia potencial. Para o experimental, para a expansão 1, para a expansão 2, para que ele estava comparando, e ele adicionou mais duas, né? Como essa é a de Rydberg e essa aqui a Bohr-Oppenheim. Ele fez as comparações justamente para ver se os valores que ele estava obtendo, né, chegaria próximo, tudo mais, se estava realmente casando. E aí ele chegou nessa tabela onde ele descreveu justamente para as 11 moléculas também, tanto daqueles 4 gráficos que ele colocou, né, que foi para o íon H2, para o H2, para o LiH e para o LNA. E aí ele conseguiu casar, né, os valores, estão bem aproximados. E aí tem a segunda tabela também, deixa eu colocar aqui, pronto, que ele fez a mesma comparação, né, peraí, aqui, mostrando as outras moléculas, né, ok, agora deixa eu voltar para lá, pronto. Aí ele também fez uma comparação com as diferenças entre outros íons, né? Que foi o BH+, e o L2+. Também utilizando a técnica de ER1 e a do Bohr-Oppenheim. Então, bom ordem. Oi, professor? Acho que é bom ordem. Boa ordem, eu tô... Obrigada, professor. Nada. Ia falar algumas coisas erradas. Não, tranquilo, é porque a gente viu tantas aproximações, mas poderia até ser a bom Oppenheimer mesmo, né? Mas é bom ordem, é aquele polinômio em coordenadas bom ordem. Isso, porque eu fui falar boa Oppenheimer naquela hora e ficou boa Oppenheimer na minha cabeça. Manter uma coerência. Então, essas tabelas justamente está fazendo o quê? Comparações de técnicas já existentes e também de dados experimentais, justamente para que ele venha confirmar de que a expansão dele está funcionando. As 2 expansões que ele desenvolveu estão funcionando. É basicamente isso. Então, aí ele, além disso, deixa eu ver aqui, que eu já me perdi. Essa aqui é o potencial, né? Ele pegou o potencial e também ele usou uma expansão. Essa é bom ordem, exatamente. Justamente. E aí também ele fez um cálculo, né? Mostrando a curva da BO4. BO4, isso. E para o ab-initio desse íon, né? Que é para o BH. E aí ele destacou aqui, né, a anisotropia da região e o equilíbrio também da região. Ele destacou essas 2 curvas aqui para que veja a aproximação delas, né? Porque aqui ele está casando direitinho, e quando ele chega aqui nessa região de equilíbrio, dá uma pequena diferença, mas só que, como posso dizer assim, está bem próximo, né? É bem aceitável, na minha opinião. E aqui a região de anisotropia. E aí ele também fez aqui para o Rydberg, né, 10. Aqui é para o BO4 e aqui é para o Ryd10, né, para o Rydberg. Também utilizando a mesma coisa. Aí
aqui ele mostra justamente que a região de equilíbrio e a de anisotropia já casa bem mesmo com a de Rydberg, de 10ª ordem, né? Ok. Então, o que ele concluiu, o que ele disse nesse artigo? Que realmente as duas expansões que ele desenvolveu, a 1 tanto a 2, eles correspondem, né? Cheque. Eles funcionam justamente para essas curvas de potencial. Eles ajustam bem com as PECs das 11 moléculas, né? Com os ajustes experimentais que ele fez e mais essa comparação do UI, né? Que ele utiliza como base. Então, basicamente é isso, gente. Obrigada. Bacana, Vilmara. Muito bacana, muito bacana. Acho que a ideia principal foi passada, né? Aí, até tem uma palminha aí. Quem é que colocou aí? Acho que foi o Rafa, né? Eu coloquei. Isso aí. Agora eu estou vendo aí, Ana. Não dei bom giorno ainda para Ana. Bom giorno, Ana. Bom giorno, professor. E desculpa, Ana, que eu não vi você entrar. Não, tranquilo. Tranquilo. E aí, pessoal? Eu falei muito rápido, né? Porque eu estou muito nervosa. Quando eu estou muito nervosa, eu falo muito rápido. Agora não, mas tem que ficar nervosa, não. Tem que ficar relaxado. Estamos no final de semestre. Temos que desacelerar agora. Mas vamos eu lá. tenho uma dúvida, professor. Opa, para a Vilmara. Eu fiquei em dúvida, Vilmara. Nesse artigo, esse aluno aí que escreveu o artigo, ele encontrou um novo ajuste para essas curvas? Não ficou muito claro para mim isso. Tá, sim, Ana. Deixa eu mostrar aqui no... Ele fez ele desenvolveu uma nova expansão, com um ajuste, né? Você parou de compartilhar a sua tela, Vilmara? Desculpa. É verdade. Pronto. Obrigada. Deixa eu mostrar aqui. Bom, ele chegou justamente nessas duas expansões, porque, como eu falei, tinha várias técnicas, né, para chegar a essas curvas. E aí ele utilizou justamente me fugiu agora. Utilizando técnicas de Oppenheimer, ele chegou naquela equação, né, nessa equação 1, e aí ele ajustou com parâmetros alfa, beta e gama, para justamente ele chegar numa expansão. Ele desenvolveu essa expansão. Ele fez essa expansão, essa 4, aqui, eu estou apontando no meu computador, essa expansão 4, essa daqui. E aí ele chamou essa de EHR1 e essa de EHR2, essas duas expansões. E aí ele foi testar para ver se casava com as outras que já existiam, os outros ajustes que já existiam. Mostra a primeira, por favor, Vilmara, a primeira forma. Antes um pouquinho, antes. Aí, essa aí, né? Essa expressão 1, ela é exatamente a solução analítica do H2+, resolvida de forma aproximada. Isso. Correto? Né? Você, por exemplo, se você lá, acho que até no curso, quem lembra do curso um pouquinho de Física Molecular 1, quando a gente resolveu analiticamente o H2+, a gente obteve essa solução que está aí, ó. Não sei se vocês vão lembrar. Sim, está na dissertação da Camila, eu acho, né, professor? Não, esse é da parte de eletrônica. Ah, tá. Essa é da parte de eletrônica. Eu posso rabiscar um pouquinho aqui? Posso, só para talvez ajudar na resposta? Eu paro de compartilhar minha tela? Isso, eu vou compartilhar aqui agora um pouquinho, pode ser? Sim. Deixa eu ver se eu consigo. Acho que é aqui, ó. Eu fiz errado. Deixa eu tentar ajudar na resposta para a Ana, tá bom? Só uma observação, tá bom, Vilmara? Tá bacana. É só para adicionar uma coisinha. Tudo bem? Eu estava falando, meu fone desligado. Eu falei, sim, professor. Beleza. Ana, cadê a Ana? Tá aí ainda, Ana? Tô aqui. Você lembra... Você fez Física Molecular 1, lembra do que a gente pegou? Sim. E solucionou? A gente construiu a equação de Schrödinger, HPC igual a EPC, o H2+, e aí a gente, como é um sistema de dois corpos, e que tem um elétron só,
Então, aqui está um hidrogênio, aqui outro hidrogênio e aqui o hélio. E aí nós montamos a equação de Schrödinger para esse sistema, né? A equação de Schrödinger da parte eletrônica, já vou colocar aqui, ó. Correto? Então, eu vou até pôr um epsilon aqui para dizer que é energia eletrônica. E aí, o que nós fizemos? Usamos o método variacional e expandimos essa função psi aqui, que depende de R, parametricamente de R grande, como sendo um somatório de I, que vai de 1 até 2, de CI, e aí aqui ficou φ de I, onde o φ, então aqui ficaria C1, φ de 1, mais C2, φ de 2. E onde a função φ de 1 era aquele orbital do tipo 1s, que era igual a 1 sobre a raiz de π elevado a menos R. Lembrou um pouquinho? Sim, professor. E o φ2, a mesma coisa, era o orbital do tipo 1s, que era igual a 1 sobre a raiz de π elevado a menos R. E aí, quando a gente fez essa expansão, jogou aqui dentro, a gente transformou isso aqui numa equação diferencial, numa equação matricial, e aí a solução que a gente obteve aqui para esse E aqui, ó, para esse E aqui, a energia eletrônica, que dependia da distância entre os dois núcleos, que está dentro da boa Oppenheimer, então a solução da equação da energia eletrônica depende de R, era exatamente aquela energia de referência, que é quando R vai para infinito, mais o termo que a gente chamou de Coulomb e o termo de troca, mais a função de sobreposição das funções de bases que você centra aqui e centra aqui. Quando R é pequeno, então você tem sobreposição das funções de base, então é descrita por esse S. E aí, como a Vilmara disse bem, o termo analítico que a gente obteve por J, ele é igual a E elevado a menos 2R, 2R, veja se eu não estou errando aí, mas é 1 sobre R, e aqui agora o K era igual a E elevado a menos R, 1 mais R, mais R ao quadrado sobre 3, e finalmente a sobreposição das duas funções é dada por 1 sobre R, E elevado a R, 1 sobre R, menos 2R sobre 3. Acho que é alguma coisa assim. E aí... Acho que só trocou, professor. O S é o K e o K é o S. É verdade. Correto. Foi a pressa aqui. Verdade, está certíssimo. E aí, o que aconteceu? Então, você tinha uma solução aproximada porque você usou só duas combinações lineares de funções de base do tipo 1S para resolver a equação de Schrödinger da parte eletrônica dentro da boa Oppenheimer, e a solução analítica era essa aqui. Tá certo até aí, Ana? Sim. E aí, essa forma analítica, evidentemente, ela vai ter essa cara aqui, ó. Só que ela é uma solução aproximada, então o que vai acontecer? Vou até pedir como um exercício para vocês acharem daqui, ó, a energia de dissociação usando essa expressão. E o R de equilíbrio, quando vocês fizeram a derivada, né? Porque como tudo isso aqui depende do R grande, eu pedi para vocês fazerem a derivada com relação a R, em R igual a um R de equilíbrio, tem que ser igual a zero. Aí vocês acharam o R de equilíbrio através dela, e vocês substituíram o R de equilíbrio aqui dentro, e acharam a energia, que era a energia de dissociação. Então aqui era o R de equilíbrio, e aqui a energia de dissociação. E vocês viram que o resultado dessa expressão não bate muito com os resultados experimentais. Não sei se você ainda está lembrando disso. Sim. Está lembrando? Uhum. Aí, então, o que acontece? É uma forma analítica? Que descreve todos os pontos da energia eletrônica para uma molécula H2+. Aí, qual que foi a ideia do trabalho lá? Né, com o Erinaldo, que foi a tese de doutorado dele. A ideia era o seguinte, era você, então, ver aonde é que tinha exponenciais, ó, tem exponenciais no J, tem exponencial no S, tem exponencial no K. E aí veio a ideia de seguinte, de substituir uma exponencial, né, pelaquela expressão que a gente já conhece, que é dado como 1 menos x
sobre n elevado a n, e ela é daquele jeito, né, que você tem a exponencial convencional para d igual a 1, que é exatamente isso que está aqui, ó. E aí, aqui, desculpa, tem aqui um ed d, né? Opa, eu coloquei aqui ed x, não sei se eu escrevi correto, mas a anotação é vamos pôr ed x de d, que é a generalização. É boa anotação, né? Mas, na realidade, de uma outra maneira, que eu acho que eu já até escrevi isso para vocês, é isso aqui, ó. Menos ed elevado a x vai dar aqui 1 menos d, 1d menos 1 de x elevado a 1 sobre d menos 1. Essa é outra maneira de você generalizar uma exponencial. Então, para quando d tende para 1, ela coincide com a exponencial convencional. Quando d é maior do que 1, ela deixa a exponencial mais aberta. Quando o d é menor do que 1, deixa a exponencial mais fechada. Isso vale também, você pode aplicar aqui por e ao quadrado aqui, ó, e usar a mesma expressão. Na verdade, o e elevado a menos x ao quadrado, que é a gaussiana, ela é 1 sobre... Aqui acho que é o contrário, é 1 menos d, desculpa. E aqui é 1 menos d, e aqui x ao quadrado, e elevado a 1 sobre d menos 1. Alguma coisa assim, ou d menos 1 ou 1 menos d. E aí a mesma coisa, você pode deixar... Aqui está a convencional, né, que quando o d tende para 1, você tem essa forma analítica, e para d menor do que 1, ela fica mais difusa, mais localizada. E para d menor do que 1, ela fica mais difusa. Aí qual que era a ideia? A ideia era substituir aqui onde tem as exponenciais nessa forma analítica, a gente tentou, então, substituir então, essas generalizações, ou que funções exponenciais, aqui dentro, né, do J, substituindo aqui, e aqui, e colocando alguns parâmetros aqui, alfa, beta e gama. Então, você poderia criar uma nova forma analítica que pudesse ser flexível o suficiente, dependendo dos ajustes que você teria que fazer para o alfa, para o beta, para o gama e para D, você podia, então, introduzir esses 3 parâmetros de tal maneira que você poderia generalizar a solução do analítica do H2+, por uma curva uma forma analítica que representa uma curva de energia potencial genérica. E aí, dessa brincadeira, saíram duas, o EHR1 e o EHR2. Então, saíram essas duas formas analíticas que a Vilmara apresentou, e aí ela mostrou, né, que você tinha vários pontos ab-inícios de vários sistemas, como era o H2+, tinha aqui o LH, tinha ali o LINA, ou seja, tinha 11 sistemas. E aí pegaram essas energias ab-início e ajustaram, usando aquele programa que vocês já usaram, que é o método de Power, determinaram-se, então, quem é o alfa, o beta, o gama e o D, de tal forma que essas duas formas analíticas passassem da melhor forma possível sobre todos esses pontos ab-inícios. E aí achou-se o alfa, o beta e o gama e o D para todos eles, e em seguida calculou todas as constantes espectroscópicas, as energias rho vibracionais, e comparou com outras formas analíticas e com dados experimentais. E aí verificou que essas duas formas analíticas eram capazes de reproduzir, ou descrever, ou ajustar energias ab-inícios para vários sistemas moleculares, neutros, como esse, e até mesmo sistemas iônicos. Ficou um pouco mais claro, Ana? Que legal, professor. Ficou sim. Vilmara, tá isso mesmo que eu tinha que dizer, Vilmara? Com certeza. Obrigada, professor. E esse nome dessas curvas foi uma brincadeira do Abe, que o Lúcio conhece bem, que ele é muito brincalhão. E aí, vocês sabem o que significa EHR, não?
Não sei, professor. Eu procurei aqui no artigo e não encontrei. Foi uma brincadeira, era para a gente chamar de forma analítica 1 e 2, aí o Abe, que é muito brincalhão, ele é bem gaiato, aí ele colocou Erinaldo, Abe e Ricardo Gargano. Essa foi a ideia do Abe. O Abe é muito gaiato, ele é muito brincalhão, ele falou, Gargano, eu vou colocar as iniciais aqui só para chamar a atenção e ninguém vai descobrir o que, que é. Falei, porque ele não colocou os sobrenomes, ele colocou os primeiros nomes de cada um dos que estavam dos principais que mais trabalharam no artigo, né? Então, muito bom. O Lúcio aí conhece bem o Abe, sabe como ele é gaiato. E aí ele é brincalhão demais. E aí ele pegou e falou, deixa que eu vou dar nome para isso. Aí ele colocou EH e a gente ficou pensando o que, que era, aí ele falou, Erinaldo, Abe, Ricardo. E aí ficou assim. Professor, como é que fala? O interessante assim, de usar essa função deformada é a gente poder ajustar a nossa curva analítica. Só que assim, tem muitos trabalhos também que o pessoal está usando, né? Aí, assim, eu fico um pouco pensativo na questão assim, qual que seria a verdadeira unidade do valor D, entendeu? Qual que seria como é que fala? O significado do valor D, né? Desse ajuste. Ele teria ou, na verdade, eu não teria, né? Aí eu fico Olha, pensando... a sua pergunta, Lúcia, é extremamente interessante e importante, porque, na realidade, tentaram ligar esse parâmetro D à estatística de Tissales. Uhum. Tentaram ligar. Sim. Mas, assim, como não ela... Isso, né? Uhum. Acho que talvez você até deve conhecer essa discussão na literatura. Então, assim, tentaram ligar porque ela é não extensiva à estatística de Tissales, né? Uhum. De Tissales. Então, ele é um físico, né, da área de mecânica e estatística, muito conhecido no Brasil, e ele introduziu uma estatística não extensiva, que é a estatística de Tissales, e assim, ela conseguiu descrever vários sistemas com muita precisão, mas alguns não conseguiu descrever ou prever alguma coisa parecida. Então, aqueles da linhas mais ortodoxa não gostaram muito dessa nova estatística, fizeram muitas críticas e não aceitaram essa extensão. Então, eu tive até a oportunidade de assistir vários debates em congressos, em seminários, sobre essa discussão, e assim chegou até a ficar mais quente essa discussão, chegou até a ser levada até pelo pessoal. Então, às vezes, a pessoa, se usar a estatística de Tissales, aquela linha que não acredita, nem quer ver o trabalho. Já aquela linha que aceita a estatística não extensiva de Tissales, já aceita quase tudo que entra dentro do que se descreve e utiliza essa estatística. Mas nós, Lúcio, tentando dar uma resposta ainda para a sua pergunta, nós só vimos o seguinte, que isso aqui é uma outra forma de escrever a exponencial ou a gaussiana, ou qualquer forma seno e cosseno, que pode ser composta em termos de exponenciais, generalizada. Então, o parâmetro D é um parâmetro que a gente vê, nós aqui, que só utilizamos, não se preocupa muito em ver o fundamento se ela está ligada ou não à estatística de Tissales, era ver mesmo que a gente viu que era uma generalização da função exponencial ou gaussiana. Então, era um parâmetro que deixava ela mais contraída, mais concentrada ou mais difusa. Então, para nós, a gente só usou ela como mesmo uma extensão da forma analítica exponencial ou gaussiana. E, na realidade, quem fez essa extensão foi um professor chamado Borges, Ernesto Borges, lá da Universidade Federal da Bahia. E depois é que foi ligada essas generalizações para a estatística de Tissales. Mas nós ficamos aqui, somente nesse ponto de uma extensão. Então, a gente não se preocupou em dar uma interpretação física para ele. O que a gente interpretou mesmo é o D como um novo parâmetro de ajuste para você ter melhores formas analíticas
ou formas analíticas que descrevessem melhor a curva de energia potencial de sistemas de dois corpos. A gente, inclusive, Lúcio, estendeu ela para a superfície de energia potencial também. Interessante. A gente pegou a Born-Ordem e colocou a Q-Born-Ordem. A gente, então, pegou lá o V, que é igual a somatório de C, somatório de C de eta elevado a I, onde o eta era uma exponencial, olha, beta que multiplica R menos R de equilíbrio. Aí nós trocamos essa exponencial por essa expansão aqui, ó. E aí a gente construiu a CEP do L2H com a mesma precisão da Born-Ordem, com a mesmíssima, ficou um ajuste muito bom. Então esse foi um outro trabalho que a gente então estava no seguinte ponto, Lúcio, todas as formas analíticas, ou tudo que aparecia exponenciais ou gaussianas, a gente estava fazendo vários trabalhos substituindo pelas Q exponenciais ou pelas Qs gaussianas. E com isso a gente conseguiu fazer vários trabalhos até relativamente interessantes com essa generalização. Uhum. Aí, assim, um ruim é que, tipo assim, meio que você precisa de um parâmetro ou de um resultado experimental para poder você fazer o ajuste devido do fator Q ou do fator D, no caso, né? Para você ajustar aquele fator. E aí eu acho que também já deve sair meio que automático, né? Se você fizer, assim, comparando, se você quiser pegar os extremos, aqui um poço, aí pegar alguma lá em cima e outro tentando convergir aqui na assíntota. Se você pegar algumas assim, eu acredito que já o parâmetro D já começa a ser, como é que fala, ajustado. Ou, na verdade, a gente deve fazer uma média, né, professor, também, para poder Então, achar como nessa forma analítica, né, a gente colocou lá, então, por exemplo, o alfa, o beta e o gama, e o parâmetro D, ou às vezes a gente chama até de Q esse parâmetro também, com as pequenas modificações. Então, era como se você tivesse uma função, ó, o E, que dependia desses 4 parâmetros. Aí, e você tinha, por exemplo, era a mesma coisa do que vocês fizeram com a Rydberg e com a Born-Ordem. Você, então, tinha lá os pontos abinícios, e aí você fala o seguinte: quais são os valores de alfa, beta, gama e D para os quais essa forma analítica EHR1 e EHR2, essas duas novas propostas de formas analíticas para ajustar a curva de energia potencial, passam da melhor forma possível sobre todos esses pontos abinícios que você tem advindo da solução da equação de Schrödinger da parte eletrônica. E aí você usava lá ou aquele programa lá que é o método de Paul, que vocês usaram para fazer ajuste, ou até mesmo a gente usou um outro, o GSA, que é Generalized Simulated Linear, que você deve conhecer, ou já ouviu falar lá do grupo do Abe, do Kleber, que também é um programa de ajuste estatístico, né? Que também pode achar os parâmetros alfa, beta, gama e D, de tal forma que essas duas formas analíticas passem da melhor forma possível sobre esses pontos. E aí o programa soltava para você o alfa, o valor do alfa, o beta, o gama, e o D, ele era sempre próximo de 1. Então ele ficava ali em torno de 0,8 até 1,2. Justamente por isso, porque quando você tinha aqui a exponencial para quando no limite, essa expressão aqui, ó, no limite, botou para um limite aqui, limite com Q tendendo para 1, isso aqui dá exatamente essa expressão que está aqui. Então, quando você tem o D igual a 1, você tem a convencional. D maior que 1, ó, ela começa a ficar mais aberta, ela começa a se totar com uma R maior. Aqui é o R e aqui é o E elevado a menos R, por exemplo. Então, se você colocar você colocar um D menor do que 1, ela atinge a parte sintótica com valor menor de R. Então, de certa maneira, elas deixam mais flexíveis essa generalização com o valor de D, que você tem que ajustar, ele deixa mais flexível tanto a exponencial como a gaussiana. Então, a gaussiana convencional está aqui, ele pode deixar ela mais difusa ou mais concentrada, dependendo do valor do D. Mas no limite em que D tende para 1,
ela vai para a exponencial ou a gaussiana convencional. Uhum. Então, isso, o que acontece? A ideia que a gente pensou é que se esse D ele podia flexibilizar mais essa forma analítica e pudesse adaptar melhor aos pontos abinícios, os pontos advindos aí da solução da equação de Schrödinger da parte eletrônica. E, de fato, para a felicidade nossa e de quem aceitou essa ideia de trabalhar nisso, é que deu certo. Realmente deixa a forma analítica mais flexível e ela fica mais maleável para adaptar, dependendo dos valores que você ajusta para o alfa, para o beta, para o gama e para o D, eles ficam bem mais flexíveis e você generaliza a solução do H2+, que é aproximado, que você só usou duas formas, só dois orbitais atômicos para formar um orbital molecular. Então, um orbital molecular muito pobre, porque só estão duas combinações. Mas ao invés de você quebrar a cabeça e fazer aqui uma expansão até 10, 15 aqui, que você teria uma solução mais mais precisa, mas não teria solução analítica, você acaba mantendo a forma analítica com modificações relativamente simples, colocando as exponenciais que aparecem aqui dentro desses termos, em termos das exponenciais deformadas. E aí fica bem mais flexível essa forma analítica e você generaliza uma solução aproximada para uma solução generalizada, que pode, em princípio, ser utilizado não só para o H2+, mas, em princípio, para qualquer molécula diatômica. Uhum. Bacana, pessoal, interessante demais. Boto fé. Foi bacana, foi um período muito rico, que a gente usou muito essas coisas. Como era tudo novidade, ainda estava tudo por nascer, então foram tendo as ideias, foi fazendo. E isso aqui graças a uma grande colaboração aí com o Abe, que você conhece bastante, uma pessoa formidável. O Abe e o próprio Kleber Mundin. Uhum. Interessante demais. Ele, inclusive, parece que ele tem um trabalho também envolvendo a distribuição de Salles, se eu não me engano. Tem Mundinho, eu acho. muito, tem mais, tem muito, tem também. Ixi, saiu uma quantidade enorme de trabalho sobre isso. Em vários campos mesmo. Mas a gente, repito, a gente não se preocupou em dar uma interpretação física por D, não. A gente só considerou ele como um parâmetro de ajuste. E aí a gente, meio que fazendo isso, a gente saiu um pouco dessa briga de se fazia parte da estatística ou não de T-Salles. A gente foi para o outro caminho, a gente só aproveitou essa generalização e flexibilizou uma forma analítica bem amarrada, que era a solução do H2+ aproximada, para uma forma analítica generalizada que poderia servir para qualquer molécula diatômica, inclusive moléculas neutras como moléculas iônicas. Por isso que a gente fez para moléculas neutras e iônicas para mostrar isso, para provar isso. Para aumentar a precisão, né? E mostrar que ela ficou bem geral mesmo, né? Ela atinge um leque muito grande de sistemas moleculares diatômicos. Entendi. Obrigado, professor. Valeu, muito bacana as suas perguntas. A pergunta de todos vocês. E Ana, como é que ficou mais claro, Ana, isso? Ficou sim, professor. Então, assim, é um seminário bacana e eu acho que a Vilmara atingiu o alvo, né, dos principais pontos do artigo, que era dar a ideia precisa, né, ali do qual era a intenção do trabalho, né, do artigo, né? Muito bacana, viu, Vilmara? Muito legal, gostei muito. Parabéns, tá bom? Obrigada. Vamos dar 2 minutinhos aí para a Amanda preparar o dela, como é que é? Ah, sim, desculpa, eu não perguntei. Alguém tem mais alguma pergunta, alguma dúvida mais ou não? Rafa, ficou claro, Rafa? Ficou claro, professor. Não tem nenhuma dúvida não, Rafa? Não, deu para acompanhar bem. E teve uma entrevista do Pet com o professor Mundin, acho que semana passada, retrasada, e ele comentou justamente disso também. Ele estava envolvido intimamente nessa questão aí, porque ele se alinhou muito à estatística de T-Salles e os dois ficaram de um lado, enquanto que um outro grupo muito forte ficou do outro lado. Então ficou bem polarizado o negócio aí. O momento de dipolo era muito grande ali. A polarização era altíssima ali. O momento de dipolo era muito grande. Mas eu acho que
na minha opinião, não precisava de ter tido essa briga, essas coisas todas. Eu acho que dá para fazer as duas coisas ao mesmo tempo e crescer sem ter feito essa. Não estou dizendo quem é certo e quem é errado na briga. Eu não fiquei de nenhum lado e nem no outro. Tanto é que vocês viram que a gente aproveitou essa generalização e aplicou em várias coisas e deram certas. Então a gente ficou mais nesse lado, de aproveitar o que tinha e tocar o barco. Foi essa a ideia nossa. Então a gente não envolveu muito nessa questão de quem estava certo e quem estava errado. Ela estava dando resultados muito importantes, interessantes para a parte de curvas e superfícies, e para nós isso é o que contava, e assim foi. Eu me lembro, só já que a gente tocou mais nesse assunto, eu me lembro que uma vez eu fui dar um seminário, e fui falar sobre essa parte. E dentro do público que estava assistindo o seminário, tinha uma pessoa que era contra a linha de Tissales, contra a estatística de Tissales. Quando ele viu esses resultados assim, ele já falou, mas você usou a estatística de Tissales e começou a descer a lenha, né, lá no seminário. Aí eu peguei, falei exatamente o que eu acabei de falar agora para vocês, com que a gente não estava se preocupando se tinha um significado físico ou não, que a gente estava vendo ela mais como uma forma, um parâmetro que poderia ser usado numa forma de ajuste. E aí, quando eu comecei a argumentar por esse lado, ele foi se acalmando e foi até aceitando mais. E no final parece que ele até amenizou as críticas com relação à estatística de Salles. Então, acho que até deu certo essa estratégia. Tá bom? Bacana. Bacana demais. Então é isso. Agora então a gente vai passar para o outro seminário daqui. Então podemos ficar, como o Matheus já não está aqui para tomar um lanche e para a gente ganhar um pouquinho de tempo. Agora é 9h01. Podemos voltar 9h05, ficar 4 minutinhos para se prepararem. Então até daqui a pouco, pessoal. 9h05 a gente volta. Combinado? Combinado. Bacana. Então até daqui a pouco.
Olá, pessoal. Vamos lá, então? Beleza, professor. Então, Amanda, por favor, pode ficar à vontade aí e pode, se você puder compartilhar, já pode fazer, tá bom? Tá certo. Pode compartilhar a tela aí. Eu tô aqui. Achei. Já estamos vendo você aí. Tá de óculos. É importante enxergar, né, professor, para apresentar. E como? E como? Tá. Aqui eu vou apresentar, na verdade, o que eu lhe entendi do resultado de uma dissertação de mestrado do Assis, que era estudo dos efeitos isotrópicos em complexos formados por água e gases nobres. Então, eu até fiquei confusa aqui na hora de dar os créditos. Enfim, é um seminário sobre os resultados dele. Então, aqui tem resumo, mas é muito texto. Os resultados são basicamente as energias vibracionais, as constantes espectroscópicas e o tempo de vida. Então, o que ele faz? Ele calcula as energias e aí, com as energias, ele obtém as constantes espectroscópicas, ele calcula as energias necessárias para obter as constantes espectroscópicas. E aí, com a energia e o ômega E, ele calcula a curva do tempo de vida. Ele inverte a taxa e coloca a curva do tempo de vida para todos os compostos que são esses. Ele faz esse jogo de pegar a água, pegar os isótopos do hidrogênio e trocar deutério, trítio e o muon. Então, e aí ele faz todas essas combinações e calcula tudo para todas essas combinações, esses gases novos. Os complexos aqui. Então, o deutério e o trítio, eles são mais pesados que o hidrogênio, e um deles, que é o muon, ele é o exemplar do mais leve que ele vai ter. Então, primeiro ele calcula, ele usa as massas reduzidas, ele só coloca lá, aí os resultados dele são esses. Aí ele encontra que para os complexos H2, enfim, hidrogênio ou isótopo 2O e hélio, só tem um nível vibracional no interior de cada CEP. E aí, o que ele encontra? Que o complexo com a menor massa, que é o do isótopo menor, é o que possui maior energia vibracional, enquanto o complexo com maior massa, que é o do trítio, possui menos energia vibracional. Bom, ele também coloca as energias em função da distância. Aqui nas curvas, a gente pode ver os níveis vibracionais para cada composto, aqui com o hidrogênio. Aí ele faz um conjunto desse para cada isótopo. O deutério, o trítio e o muon. E calcula as constantes espectroscópicas. A conclusão aqui é que os métodos, eles não têm muita diferença. Então, isso é uma confirmação de resultados. Os métodos que eu falo, o DVR e o Dunham. Então, isso é um resultado também. E esses aqui envolvendo o hélio e o neônio, não foi possível calcular
as constantes. Então, é por isso que está faltando aqui. Aí, o tempo de vida, também para todos já está aqui. Aí, algumas observações é que esse em preto aqui com muon, ele tem um tempo de vida muito pequeno para qualquer temperatura, abaixo de 1 picosegundo. Então, por isso, eles são sistemas considerados instáveis. Aí, aqui, para os isótopos pesados do hidrogênio, a observação é que o tempo de vida na temperatura inicial mais baixa, ele é maior do que para o hidrogênio. E já para o isótopo leve do hidrogênio, é o oposto. Não está escrito aqui, mas enfim, é o oposto. O tempo de vida nas temperaturas mais baixas é menor. Além disso, ele fez uma observação também que esse pode ser considerado o mais estável por causa do maior tempo de vida encontrado dentre todos os complexos. Além disso, tem essas inversões. Ele faz essa observação para o hidrogênio e também para todos os outros compostos com os isótopos, que tem essa inversão, inclusive em todos eles, que é entre qual é o mais estável em uma determinada temperatura, que varia para cada isótopo. E, bom, tem essas conclusões já passadas desses resultados e também tem uma perspectiva de estudos futuros, ao invés de isótopos de hidrogênio na água, também com sulfeto de hidrogênio e hidróxido de amônia, e acrescentando RN é eu esqueci, mas acrescentando mais um gás nobre para continuar. É o radônio. É o radônio. Correto? Correto. E é isso, professor. Acho que eu falei super rápido, mas... Tudo bem, Amanda. Muito bom. Tá? Passou a mensagem. Isso que é importante. E aí, vamos tentar fazer um debate para a gente aprender mais. Pode ser? Vamos ver o que a turma pergunta. Vamos lá, pessoal. Quem se candidata a fazer perguntas? Vamos lá. Eu tenho só uma dúvida, Amanda. Todos esses resultados que você teve, foi, no caso, simulação ou... Que você não, na verdade, né? Eu não. Eu li, eu olhei só, eu coloquei. Foi simulação, todos? Todos foram calculados. Todos são dados calculados. Entendi. Assim, simulação, calculado. É interessante nesse gráfico que está mostrando aí o tempo de vida e a temperatura, né? Tipo, vai diminuindo de acordo com... Tipo, na temperatura ambiente, mais ou menos, e aí, quando altas temperaturas, o tempo de vida vai caindo mais. E é melhor para baixas temperaturas, né? Isso. Aí, abaixo... depois, antes de olhar o resultado, nada é óbvio, mas depois que você olha o resultado, o que é bom a gente vê que é de se esperar, né? Que para temperaturas mais baixas, o tempo de vida é maior. Porque no caso, nossa temperatura ambiente é 300K, né? E aí é uma média boa, né? No caso, o único que em nenhum momento ele é estável vai ser o muon. Com o isótopo mais leve do hidrogênio, né? Amanda, Obrigada. muônio. Fala muônio. Muônio, isso. O muon é outra partícula elementar, é o muônio mesmo, que é o isótopo mais leve do hidrogênio, é o muônio. Certo.
Eu fiz um trabalho mais ou menos parecido com isso aí, assim, era usando o SAPT, pegando as interações que a gente tem, as dispersivas, a energia de troca e tudo mais. E é interessante, no caso aqui é por causa que, deixa eu ver se eu consigo aumentar a tela e conseguir ver. No caso eu tinha usado metanol e interagido em várias regiões, a parte mais polarizada, o H, né, a hidroxila, aí a parte um pouco mais apolarizada, digamos assim, a parte do CH3. E, cara, teve alguns que a gente teve que descartar, que era tão ruim que, tipo assim, o hélio, por exemplo, ele interagia muito fraco por conta né, por conta de ter apenas aí dois elétrons, então ele é uma camada fechada e tudo mais, então ele tinha uma interação muito pouca, muito pouca, uma dispersão muito pouca. E à medida que a gente vai aumentando aí o tamanho do átomo, aqueles elétrons eles vão participando muito mais dessas interações. E as previsões que a gente teve eram as mais clássicas, né? Que é digamos assim, a dipolo induzida, que no caso, por exemplo, o xenônio que você usou aí, é, no meu caso lá, talvez tenha um resultado um pouco parecido. A parte da ligação polar da hidroxila é a parte que mais interage com o xenônio, entendeu? Aí Uhum. a gente teve, a gente teve sempre esses ensaios aí. É muito interessante, cara. É bem legal. Muito massa mesmo. Interessante. Porque Muito o bom. velho ele é o menor dos gases nobres, né? Os gases nobres eles já são os menos interagentes, mas o hélio ele é o menor de todos, então. Aí a gente tentou usar o tempo de vida também, pelas constantes de Einstein, mas aí não, o resultado não foi muito agradável, assim não teve. A gente estava com dificuldade de interpretação, na verdade, né? Aí a gente acabou tendo que descartar isso aí. A gente queria saber mais ou menos assim, qual é o tempo de vida que a gente poderia dizer que eles estavam interagindo, né? Para Uhum. poder a constante de Einstein. Aí a gente acabou não tendo resultado muito favorável, mas mesmo assim conseguiu apresentar também. Muito bom. Ótimo, ótima comparação. Rafa, uma pergunta, Rafa? Não, professor, só me lembrava muito do nosso trabalho com o metanol e os gases nobres. Lembrou um pouquinho aí dos gases nobres, né? Sim, deu para matar a saudade dos gases nobres. É, dá saudade mesmo. São bons esses gases nobres de trabalhar. Ana, hoje eu tô achando a Ana toda hora, né, Ana? Não, professor, não tem pergunta não. Era só a parte do muon que a Amandinha confundiu, aí eu lembrei foi das aulas de cosmologia que a gente fica estudando a formação dessas partículas. Eu troquei os mus. Os nomes, né? É. Amanda, eu posso fazer só um resumo da sua apresentação, só para ver Claro, se a gente acrescenta mais alguma coisa? claro. Então, a ideia de. Porque é o seguinte: você estudou então o H2 com o NG, que os gases nobres, interagindo com os gases nobres, onde os gases nobres eram o hélio, o neônio, o argônio, o criptônio, o xenônio e o radônio, não era assim? Sim. Não tem radônio nesses dados específicos, mas Eu acho que talvez não tinha um radônio, é verdade. Talvez acho que não tinha um radônio. Uhum. E aí qual que era a ideia? Aí tinha dados experimentais do R de equilíbrio e da energia de dissociação como dados experimentais, usando a técnica de feixes moleculares cruzados para todos esses sistemas. Então, se você tem aquela forma analítica que a gente viu em Prove Leonard Jones, que ela, se não me engano, era assim, ó, DE, vamos ver se alguém ainda lembra. Aqui era 6 sobre o NR menos o 6, e aqui ficaria R de equilíbrio
sobre o R de NR, menos, aqui era NR, e aqui ficaria a mesma coisa, NR menos 6, de R de equilíbrio sobre o R. E aqui você está olhando para essa tela, professor? Ah, sim, não compartilhei, né? Aí não vale, né? Eu acho que não sei se eu tenho que parar. Olha aí agora se vocês estão vendo a minha tela. Sim. É isso? E aí, esse NR aqui, vamos colocar aqui o NR. O NR era igual a beta mais 4, que multiplica R sobre R de equilíbrio, elevado a 2, se não me falha a memória. E esse beta experimental era próximo de 9. Então, como tinha dados experimentais, por exemplo, o R de equilíbrio e o DE para cada um desses complexos aqui, H2O, hélio, ou neônio, argônio, criptônio e xenônio, então a gente tinha a forma analítica conhecida, correto ou não? Porque eu substituí aqui o D de E e o R de equilíbrio aqui, e o beta a gente conhece, então ficaria um potencial só ficar em função do R, correto ou não? Até aí tudo bem? Sim. Aí, o que aconteceu? A gente, então, resolveu a equação de Schrödinger da parte nuclear. Deixa eu fazer aqui do lado aqui para ganhar um pouquinho de espaço. Então, a gente resolveu a equação de Schrödinger da parte nuclear. E aí a gente conseguiu obter as energias vibracionais, as constantes espectroscópicas, ômega E, ômega EXE, ômega EYE, alfa E e gama E, para o H2O, gases nobres. Mas se vocês lembrarem, a curva de energia potencial, né? Se você, então, por exemplo, pegar os isótopos do hidrogênio, quais são os isótopos do hidrogênio? Que é o deutério, o trítio e o muônio. Então, aqui você tem, porque o hidrogênio, o átomo de hidrogênio neutro, ele tem aqui um próton e um elétron. Aí você tem um hidrogênio normal, né? Se você somar mais um neutro, você tem um deutério. Se você colocar mais um neutro, você tem um trítio. E se você pegar a massa do próton dividido por 9, você vai ter um muônio. E aí, então é o isótopo mais leve, o isótopo mais pesado e o isótopo intermediário do átomo de hidrogênio. Acontece que quando você substitui o hidrogênio, né, pelos seus isótopos D, T e muônio, o que vai acontecer? Você pode usar a mesma forma analítica para representar a curva de energia potencial desses novos sistemas, que são sistemas isotópicos do H2O. Por quê? Porque a curva de energia potencial só depende dos elétrons. Então, o número de elétrons não mudou. Então, a forma analítica é a mesma, pode ser dado pela mesma expressão por seus isótopos. Então, a gente usou a mesma forma analítica, que é essa aqui do Improve Lennard Jones, para representar, então, a água com os gases nobres, o deutério 2 com os gases nobres, H2O, né? O trítio 2O com gás nobre, com todos os gases nobres, e o muônio 2 com oxigênio, com todos os gases nobres. E aí, o que vai acontecer? Vai acontecer que quando você tem, se vocês lembrarem lá daqueles termos lá da matriz hamiltoniana, que a gente fez lá, quando a gente fez o DVR, você tinha, então, o T mais o V. O V é esse aqui que não muda para cada um deles. O que muda? O muda é que o T ele é proporcional ao inverso da massa reduzida do sistema. Então, quando você troca a água por gás nobre pelo deutério, você vai mexer na massa reduzida do sistema. Então, quanto maior o isótopo, então o que vai acontecer? Menor vai ser a energia cinética. Então vai ser menor a energia cinética para o deutério 2 com gás nobre e o trítio 2 com gás nobre. E do muônio vai ser a energia cinética vai ser maior.
E aí isso vai mexer com as distribuições dos níveis energéticos que você tem aqui, ó. Então, quanto maior a massa, mais espaçados são os níveis vibracionais. Ó. Então, por exemplo, se você pegar lá o muônio, o hélio, por exemplo, né? O hélio com a água, o nível está aqui, ó. Se você aqui com H, H2O. Se você pegar o com deutério, ele vai estar um pouquinho mais abaixo. Se você pegar com trítio, ele vai estar um pouquinho mais abaixo. Se você pegar com muônio, ele vai estar mais acima. Olha só. Então, o primeiro nível vibracional V igual a zero, ele fica deslocando, assim como os demais níveis, eles ficam deslocando aqui de acordo com a massa que você está usando, ou trítio, deutério, ou hidrogênio, ou muônio. Então, o que vai acontecer? Verificar o efeito isotópico, né, do complexo H2O-NG é descobrir qual é o sistema que fica mais estável ou menos estável, dependendo da massa que você está substituindo o hidrogênio. Então, aí, lá dos resultados, a Amanda mostrou claramente que o T2O, gases nobres, ele é mais estável que o deutério, 2 gases nobres, e que é mais estável que o H2O, HNG, que é gases nobres, que por sua vez é mais estável do que o muônio 2, oxigênio, gases nobres. Então a gente viu isso tanto nos níveis de energia, nas constantes espectroscópicas e no tempo de vida. Então, se você olhar lá, o tempo de vida lá do trítio, ele vai estar acima do... Então, aqui estaria o trítio, aqui estaria para a temperatura mais baixa. Aqui estaria o deutério, aqui estaria o hidrogênio e aqui estaria o muônio. Então, muônio 2H, gases nobres, H2O, gases nobres, D2O, gases nobres e T2O, gases nobres. Então, a ideia é o seguinte, então a gente verificou que o efeito isotópico para sistemas mais massivos, a estabilidade do processo ou do complexo H2O, NG, ele aumenta. Para complexos com massa reduzida menores, como o muônio, a gente vê que a estabilidade diminui. Então, esse foi o grande achado e a grande coisa que se queria se mostrar nesse trabalho. Ficou um pouquinho mais claro, pessoal? Ajudou a acrescentar o que a Amanda colocou ou não? Nossa, bastante. Rafa, ficou mais claro, Rafa? Ficou sim, professor. Deu para entender direitinho. Interessante. Ana, Lúcio, como é que ficou, Lúcio? Uhum. Então, Ana, como é que ficou aí, Ana? Ficou tranquilo? Tranquilo, professor. A Vilmara, ficou mais claro, Vilmara? Sim, professor, tranquilo. Então, o que faz quando você aumenta ou diminui a massa? Você tem uma dança, né, da localização dos níveis vibracionais dentro do pulso. Ó. Quanto maior a massa, mais baixo é o nível e mais estável ele é e cabe mais níveis aqui dentro, à medida que você aumenta a massa. Enquanto que você diminui a massa, você tem níveis mais altos, mais espaçados e menos níveis e deixa o sistema mais instável. Então, essa era a grande procura e a grande explicação de fazer um estudo isotópico do H2O, gases nobres. Então, uma dica que eu daria para vocês é, qualquer sistema que vocês estiverem trabalhando, que tiver hidrogênio, vocês podem fazer uma brincadeira substituindo o hidrogênio pelo muônio, pelo deutério, pelo trítio, e aí vocês vão ver o efeito da massa, né? O efeito isotópico, iso de massa, top, ou iso de igual, prefixo grego e tópico de massa. Então, os efeitos de massa num sistema ou num complexo molecular. Então, você pode verificar a estabilidade. Provavelmente, se o Lúcio, aí, no trabalho dele do metanol com gases nobres, na realidade, dava para investigar isso aqui também, porque quando você
no metanol, você poderia, quando você fez a decomposição da energia, em energia de troca, mais a energia eletrostática, mais a energia de difusão, mais a energia de dispersão, você pode, então, verificar a estabilidade da molécula em qual termo que domina quem é quem aqui na história. Se o termo de dispersão é o que mais domina, então a dispersão está intimamente ligado com o complexo de Van der Waals, então sistema fracamente ligados ou complexo de longo alcance. Então, se você, mudando a massa, se vê uma transição do percentual de contribuição de cada um desses termos, passando da energia de dispersão, por exemplo, para eletrostática, já é uma evidência, uma caracterização de que o sistema está se tornando mais estável. É isso mesmo, Lúcio? Boa ideia, professor. Que é uma coisa que você pode fazer também. Bacana, pessoal? Eu acho que ele se torna mais expressivo quanto mais hidrogênio tiver ali. Quanto maior for a molécula que tiver mais hidrogenada, ela vai ter esse efeito aí muito mais expressivo. Que você pegou CH3OH, não foi isso? Com 4 hidrogênios, isso. Aí, ó. Então, olha só, você poderia verificar o efeito isotópico aqui também. Exatamente, poderia fazer uma variação entre eles. Ó. Exatamente. Você poderia brincar, ainda mais chegando aqui pelos gases nobres, né? Aqui não entra hidrogênio, né? Aqui é o hélio, o neônio e tudo mais. Mas aqui você pode trocar o hidrogênio pelo deutério, pelo trítio ou pelo muônio e verificar o efeito isotópico nesse complexo. Bacana. Né? E só que a gente fez alguma coisa parecida. Na realidade, a gente estudou muito esse sistema também, mas a gente calculou a transferência de carga, as energias vibracionais, as constantes espectroscópicas, uma infinidade de propriedades. LUMO, HOMO, análise NBO, enfim, uma quantidade muito grande de propriedades, e só que a gente fez por o H, não fez para os isótopos. Lembrando que a curva de energia potencial, que a gente aproximou isso aqui para um corpo só. Então, a curva de energia potencial para esse sistema, ou seja, a gente pode aproveitar o mesmo DR e o mesmo R de equilíbrio e construir, para estudar o efeito isotópico nesse processo, o mesmo DR e o mesmo R de equilíbrio, porque não está mudando o número de cargas, só está mudando a massa reduzida do sistema quando você troca o hidrogênio por um dos isótopos, D, T e muônio. Então, você não tem trabalho na parte de estrutura eletrônica, ela é a mesma. Então, só vai mudar a dinâmica do seu sistema. Correto? Entendi. Então, o seu sistema fica mais massivo, a inércia dele aumenta, então a vibração dele tende a diminuir e a rotação também. E aí, então, os estados vibracionais tendem a baixar, porque essas energias, de acordo com o operador da Hamiltoniana nuclear, ela depende do inverso da massa reduzida do sistema. Ok? Entendi, professor. Na realidade, a gente acabou agora com essa proposta aqui, ó, de você ter aqui mais 3 sistemas para o deutério, para o trítio, para o muônio. Você pode até fazer um trabalho, olha só, dá até para fazer um trabalho a mais com o que foi feito. Por exemplo, esse aqui foi o Alan fez esse trabalho que eu acabei de comentar, mas já daria para fazer um outro trabalho substituindo o hidrogênio pelos respectivos isótopos, deutério, trítio e o próprio muônio. Enfim, você não pode parar um pouquinho para ver um sistema que tiver ideias, né? Então a máquina nunca para de funcionar, né? Tem que estar sempre ali pensando em alguma coisa que pode ser feita. São muitas as possibilidades, né, professor, para a gente analisar também, né? Muitas possibilidades, muitas possibilidades. Pode ver o que mexe na decomposição da energia em eletrostática, de difusão, de troca e de dispersão, quando você estuda o efeito isotópico. Enfim, você tem aí, você pode variar e pode inovar e fazer muitas coisas novas, dependendo de como que você está vendo o problema, né?
Perfeito. Amanda, ficou mais claro um pouquinho algumas coisas, Amanda? Ficou sim, professor. E o que é interessante, olha, a coisa muito legal é que você pode usar a mesma forma analítica e a mesma curva de energia potencial, porque o R de equilíbrio, quando você estuda o efeito isotópico, ele não muda, porque você não mexe no número de elétrons da sua molécula. Você só mexe o quê? Na massa. Esse é a grande coisa boa que você tem, é isso. Então você já pode começar a trabalhar seu sistema dessa forma analítica aqui, para frente, daqui para frente. Já pode fazer a dinâmica direto para essa mesma forma analítica que você tem aqui. Então é só substituir as massas reduzidas para o deutério, para o trítio, para o muônio, e aí você toca o barco para frente. Ok? Tudo bem, pessoal? Ana, ficou mais claro agora, Ana? Sim, professor. Surgiu alguma outra pergunta durante essa discussão que a gente fez? Alguma coisa a mais? Algum outro comentário? Não, tá tranquilo. Tranquilo. Vilmara, como é que ficou isso aí, Vilmara? Tá tranquilo, professor. Rafa, tudo bem, Rafa? Tudo bem, professor. Deu para entender tudo. Ficou ótimo. Bacana. Lúcio também concorda, né, Lúcio? Ficou tranquilo, né? Tranquilo. Professor, só para me recordar aqui, não sei se eu ouvi isso, que esse MU ele é a massa dividido por 9, é isso? Isso. Ah, Quando tá. ele já foi identificado, o muônio já foi identificado na natureza, que ele existe. O muônio, ele seria um isótopo do hidrogênio. Então, a massa do núcleo, ele é 9 vezes menor do que a massa do hidrogênio. Então, a massa do muônio é 9... vamos pôr assim melhor, né? A massa do muônio é 9 vezes menor, pode usar esse símbolo, 9 vezes menor do que a massa do hidrogênio. Do que o hidrogênio aqui. Tá certo? Na realidade, é o seguinte, qualquer átomo, né, como a gente sabe muito bem, o número de elétrons, neutro, né, o número de elétrons é igual ao número de prótons. Isso. E, não é verdade? Mas o hidrogênio ele tem uma particularidade. E o número de prótons é igual ao número de nêutrons. Não é assim? Só que o hidrogênio é a única exceção dessa regrinha. Quando você tem o hidrogênio, ele tem lá um elétron e ele só tem um próton, mas não tem nêutron. E aí, se você adicionar um nêutron aqui, ele passa a ser o deutério. Se você colocar um nêutron mais outro nêutron, ele passa a ser o trítio. Então, você tem um isótopos por hidrogênio interessante, né? E já identificados e mapeados na natureza. E o que é mais interessante ainda é que, além desses dois isótopos, que é o deutério e o trítio, você tem, além disso, o muônio, né, que é seria o átomo de hidrogênio com a massa 9 vezes menor do que o hidrogênio neutro. Então, você pode brincar, né, de verificar o que isso influencia na dinâmica do seu sistema molecular. E como eu falei, que é uma coisa muito, muito interessante, deixa eu ver se eu consigo pegar mais um pedacinho. Deixa eu só fazer o seguinte, deixa eu apagar tudo aqui, e deixa eu redimensionar aqui para ficar um pouquinho maior, só para a gente, 450 aqui, acho que dá. Aí, deixa eu pegar o pincel aqui agora. Na realidade, a coisa muito interessante que você tem, como você só mexe na massa, então isso aqui fica uma coisa guardada para vocês. Ó. Então, se eu pego o H2O, gases nobres, se eu pego o deutério 2, gás nobre, se eu pego o trítio 2, gás nobre, e se eu pego o muônio 2, gás nobre, o que vai acontecer? A curva de energia potencial é a mesma.
Por que que é a mesma? Porque a quantidade de elétron em cada um desses sistemas é a mesma. Então, aqui, ó, você tem 2 elétrons do hidrogênio, mas dependendo do gás nobre e do oxigênio. Mas aqui, ó, por exemplo, ó, a quantidade de elétrons aqui é a mesma que tem aqui. Ó. Então, se eu pegar H2O, hélio, H2O, D2O, hélio, trítio 2, O, hélio, e muônio 2, O, hélio, o que vai acontecer? Eles têm a mesma curva de energia potencial, ou seja, eles têm o mesmo DE e o mesmo R de equilíbrio e o mesmo comportamento na curva aqui, ó. Porque ao passar daqui para cá, você só mudou a massa, não mudou o número de elétrons do sistema. Lembrando, então, ó, que aqui está o complexo, aqui está o gás nobre, né? O gás nobre, e aqui está, por exemplo, o H2O. A nuvem eletrônica que envolve os dois, que liga o sistema, que faz com que o sistema se forme, ela é dada pelo número de elétrons. Então, se você não muda o número de elétrons, a energia de associação e o R de equilíbrio vão ser os mesmos, quando você tem H2O, deutério O, trítio 2O e muônio 2O. A mesma coisa aconteceria se você pegasse lá, então, o H2O com o neônio, o deutério 2 com neônio, você teria o trítio 2 com neônio, você teria o muônio 2 com neônio. Então, também teria a mesma curva de energia potencial. Bacana? Então, dá para você... Aí você vai ter a cara conhecida da forma da superfície, porque eles vão ter o mesmo E, o RE e o DE. Então, você pode montar a curva de energia potencial e fazer a dinâmica. E estudar o efeito. Ok, Lúcio? Ok, pessoal? Perfeito, professor. Uhum. Perfeito. Então, fica aí para vocês, quando estiverem trabalhando com isso, você, Lúcio, você pode, por exemplo, pegar sistemas que você já estudou e verificar efeitos isotópicos e fazer as mesmas coisas que você fez, partindo da mesma curva de energia potencial. Uhum. E verificar o efeito isotópico aí de um complexo para outro. Uhum. Bacana? Bacana, professor. Obrigadão, professor. Que Boa isso, ideia. Ué, Lúcio. Isso é você praticamente fez isso no seu trabalho. Mas... tá certo. Né? Uhum. Bacana? Ó, hoje, então, vamos só fazer um aviso aqui. Hoje, então, é quarta-feira, então a gente transferiu aquela aula que eu não pude dar na segunda-feira para quarta-feira, para agora, né? Que eu não pude. E aí, a aula de segunda, eu pensei de colocar, se vocês concordarem, para sexta-feira. Como é que está a sexta-feira de vocês? De manhã? Nessa Isso. sexta-feira, professor. 8 às 10 fica ruim para vocês? Acho que não, professor. Alguém tem aula esse horário ou não? Tá de boa. Tá Tranquilo. bom? Rafael, tá bom para você, Rafa? Sim, esse horário para mim é tranquilo. Lúcio, tá bom para você esse horário, Lúcio? Uhum. Sim, professor. Tranquilo. Ana, para você não tem aula esse horário não, né, Ana? Não, professor, tô livre esse horário. Ei, coisa boa, freedom, é? Tá bom. E Amanda, para você também tranquilo, Amanda? Sim, sim. Então, das 8 às 10 sexta-feira, a gente faz a aula de segunda-feira, que eu não pude, tive um compromisso, não deu para fazer. E aí nós vamos encerrar com um seminário do Caio. E aí, provavelmente, ainda se sobrar um tempinho, eu quero falar do programa da TST para vocês. Tá bom? Ok, professor. Então, e outra coisa também, ô Lúcio, quando você vai calcular a taxa de reação, ou coeficiente de velocidade, você também pode verificar ele fazendo um estudo isotópico também. Então, você pode fazer isso na cinética e na dinâmica de uma molécula. E na cinética também. E acho que ela tem influência muito mais forte, né, professor, também?
Pode ser que tenha. Vai mexer muito nas funções de partições, viu? Porque para construir lá a taxa, que depende das funções de partições, então ela vai mudar, porque lá a função de partição rotacional e vibracional, principalmente a rotacional, depende da massa. Sim. A massa reduzida. A massa reduzida. Então, ela é o inverso dela. Isso. Então, ela vai influenciar nas funções de partições e vai influenciar no cálculo da taxa em função da temperatura com efeitos de tunelamento. Ok? Então, pessoal, podemos então marcar confirmado sexta-feira das 8 às 10. Eu vou passar o material hoje, o Caio e o Matheus, eles estão fazendo provas, né, de teoria quântica 1, lá da pós-graduação, então eles não puderam vir na aula, mas o Caio disse que tem disponibilidade, já deixou esse aviso que ele tem disponibilidade na sexta-feira. Hoje eu passo o material para ele e na sexta-feira ele termina a parte dos seminários, tá bom? Ok, professor. E aí, na sexta, se der ainda um tempinho, eu quero falar do programa da TST para vocês. Vamos ver se vai dar tempo. Tá legal? Beleza, ok, professor. E vamos só combinar uma última coisa. Qual dia... Aí, será que vocês podem me entregar até domingo todas as atividades que a gente colocou aqui para vocês fazerem? Como é que vocês estão de tempo aí? Sim, professor. Pode, será que dá? Que aí eu pego, que acho que para dar as menções, se não me falha a memória, eu acho que é segunda ou é terça, os últimos dias para dar menção. E aí eu vou olhar todas as atividades que vocês fizeram, que a gente colocou aqui, só para eu fazer uma avaliação, tá bom? Para a gente fazer as médias. Pode ser assim? Sim, professor. Tá bom? Vamos fazer o seguinte, vamos colocar até segunda-feira. Até segunda-feira. Tenta me passar até segunda-feira, então. Que aí eu já olho tudo na segunda e segunda noite eu já vou ter todas as menções de vocês. Combinado? Combinado. Combinado, professor. Bom, e lembrando que aqui no curso, né, todo mundo fez um bom trabalho, todo mundo dedicou e todo mundo tentou fazer o melhor. Isso é que é importante e eu espero que vocês já tenham saído com uma formação diferente da que vocês tinham no início do curso, que eu espero que tenha acrescentado alguma coisa, tá bom? Espero que tenha acontecido isso. Tá bom? Que vocês tenham Obrigada. agarrado, ligado a alguma informação aí. Tá joia? Tá certo, professor. Então, sexta-feira a gente se vê, né? Até sexta, professor. Então, acho que hoje vai ser o primeiro dia que eu vou terminar a aula no horário, porque... Mas foi bom, mas deu para explorar muita coisa hoje. Foi muito bacana. Os seminários foram bem interessantes e lançaram temas para a gente discutir e até falar mais coisas do que pode ser feito, né? Isso que é legal. Tá bom? Então, deixa eu aqui mexer com as gravações aqui. Então, deixa eu aqui primeiro parar a gravação. Pronto, estou parando.